essencialmente do meu trabalho de doutoramento é uma investigação que eu realizei no decurso no decurso do doutoramento. Eu vou falar um bocadinho sobre o Genhaneca e o mercado informal. O tema é o Genhaneca e o mercado informal, exclusão, resistência cultural. Vou agora partilhar a minha tela. Vou passar aqui no PowerPoint. Vou partilhar a minha tela. Um minuto. Está partilhada. A nossa internet às vezes é um bocadinho lenta, mas o problema está resolvido. O tema do meu trabalho é este: o Genhaneca e o mercado informal, exclusão e resistência cultural. Dizer que os Genhaneca ou a comunidade Genhaneca são um grupo étnico residente na província da Huila. Na verdade, eles não são considerados uma minoria étnica, no entanto, pelas suas características específicas, eles ao longo dos anos e ao longo dos séculos acabaram por manter a sua cultura, a sua tradição. Tudo aquilo que é autóctone no Genhaneca ainda hoje perdura, mesmo com o processo de colonização, a questão da assimilação dos valores culturais ocidentais, acima de tudo, e a presença portuguesa em Angola, os Genhaneca conseguiram, de alguma forma, resistir a este processo e manter de alguma forma as suas tradições intactas, não é? Eles até agora mantêm o seu modo de vida, mantêm o seu modo de viver. O Genhaneca é um grupo que inclui vários subgrupos, não é? Para além de, embora a designação seja Genhaneca, ele inclui vários subgrupos, que são os Muila, da Umpata, os Jau, os Quiita, os Mpokolo, da parte sul do Oque, os Ngambwe, de alguma forma. Estes grupos todos, de alguma forma, esta classificação foi feita por Carlos Sterman em 1960, para dizer que estes subgrupos que constituem os grupos Genhaneca, apesar de terem algumas diferenças e particularidades, eles partilham algumas semelhanças a nível linguístico. Habitam essencialmente a região sul de Angola e, em particularidade, as províncias da Huila e a província de Cunene. Os Genhaneca, devido às suas atividades económicas e sociais, têm ainda na sua cultura e no seu modus vivendi a prática da transumância. E isto acontece porque as atividades económicas dos Genhaneca estão especialmente ligadas à criação do gado, principalmente o gado bovino, que representa para este grupo étnico uma riqueza, é o símbolo de riqueza e de poder. Então, na procura de pasto para o gado, os Genhanecas deslocam-se grandes distâncias, mas para além da criação de gado, os Genhanecas também têm como atividade económica agricultura de sobrevivência em tempo de chuva e em áreas ribeirinhas, ou seja, nas margens dos rios. Também praticam o artesanato e o comércio. O comércio, onde eu falo aqui do comércio no grupo étnico Genhaneca, é um comércio que é praticado desde os primórdios. No início, os Genhanecas praticavam de alguma forma a troca direta, eles traziam bens da agricultura de subsistência, traziam artesanato, traziam de alguma forma tudo aquilo que eles produziam e trocavam diretamente com produtos na cidade. Entretanto, com o advento da globalização, a modernidade, eles também acabaram por mudar a forma como manter as suas características culturais intactas, ou as suas características identitárias, tanto espirituais como de representação exterior, ainda são mantidas pelo grupo étnico Genhaneca. De referir que os Genhaneca hoje estão divididos em dois grandes grupos. Para dizer que oficialmente esta divisão não existe, o governo angolano não considera esta divisão viável, ele considera os Genhanecas como um grupo único, mas a realidade social
e aquilo que nós conseguimos obter a partir da investigação, a partir das entrevistas e da observação participante que realizamos durante o trabalho, é que existem dois grandes grupos. Os Nhaneca assimilados ou aculturados, que são aqueles que vivem em áreas citadinas, deixaram totalmente os hábitos e costumes autóctones, tradicionais, ou se ainda têm estes hábitos, eles de alguma forma são residuais, manifestam-se em alguns ritos de passagem, como é o caso do Efico e do Equenge. Normalmente os indivíduos da cultura nhaneca, eles têm a tendência de praticar, mesmo que residam ou tenham de alguma forma tenham de alguma forma um grande processo de aculturação no seu modo de vivendi, eles ainda acabam por de alguma forma praticar estes ritos de passagem. E depois temos os Nhaneca que preservam a sua cultura, que preservam a sua identidade. Não sei se conseguem ouvir, mas depois temos os Nhanecas que preservam a sua cultura, preservam a sua identidade. De referir que esta divisão, esta tipologia, estes dois grupos que nós acabamos por encontrar, ao nosso ver, eles são bastante importantes e era necessário que se fizesse essa divisão, porque a falta de diferenciação destes dois grupos, dos Nhanecas aculturados e os Nhanecas que mantêm a sua cultura autóctone, leva com que muitas das políticas do governo não tenham em atenção as particularidades deste grupo específico, pois, ao contrário de outros grupos étnicos na região sul de Angola, como os Vatua e os San, os Nhaneca não são considerados uma minoria étnica, porque o Estado engloba todos os indivíduos do grupo étnico Nhaneca, sejam aqueles que mantêm ainda o seu modo de vivendi autóctones ou aqueles que já vivem e estão introduzidos na vida citadina e de alguma forma têm uma grande carga de aculturação trazida pelo processo colonial português. Então, ali, estes indivíduos acabam, de alguma forma, por ficar um pouquinho à margem das políticas que são, de alguma forma, das políticas do governo para as minorias étnicas e acabam, de alguma forma, marginalizados, pois são obrigados a viver, tendo em conta as políticas que são utilizadas pela maioria, ou seja, por todos nós os angolanos, ficando de alguma forma à margem quanto a algumas questões sociais, económicas e até políticas. Causas que afetam, digamos assim, o modo de vida tradicional dos Nhaneca. O modo de vida tradicional dos Nhaneca foi afetado ao longo dos anos pelas guerras que o país sofreu, guerras sucessivas durante mais de 40 anos, desde a guerra civil em Angola durou bastante tempo, mas também foi afetado tanto pelo processo colonial como foi afetado pelo processo colonial, foi afetado pelo processo de descolonização, a guerra colonial, foi afetado pelas guerras civis após isso, é afetado neste momento pelas assimetrias regionais que existem entre as comunidades autóctones e a cidade, uma vez que as regiões onde os Nhanecas habitam maioritariamente normalmente carecem dos apoios ou dos serviços sociais necessários para a subsistência dos indivíduos. Nestas localidades dificilmente encontramos hospitais, encontramos até repartições de atendimento público para a resolução de pequenos problemas. É difícil tratar problemas como, por exemplo, nestas comunidades é difícil tratar o bilhete de identidade. O Estado angolano tem feito um esforço no sentido de levar a estas pessoas estes serviços, mas Angola é um país extremamente vasto e pelas dificuldades políticas e económicas, o contexto que o país atravessa não tem sido uma tarefa fácil. O modo de vida deste grupo étnico afetado também pelas secas prolongadas. As secas prolongadas põem em causa a sobrevivência dessas famílias, como disse anteriormente, vivem da criação do gado e da agricultura de subsistência. As catástrofes naturais, as pragas sazonais e as políticas públicas que não as beneficiam. Tudo isso leva a que os indivíduos do grupo étnico Nhaneca, ao longo dos últimos 40 anos, tenham emigrado para outras regiões do país. Hoje, embora os Nhaneca
residam maioritariamente na região sul de Angola, já é possível encontrá-los na capital do país, por exemplo, em Luanda, já é possível encontrar indivíduos do grupo étnico Nhaneca Umbi vestidos e, de alguma forma, mantendo a sua forma de vestir, a manifestação da sua identidade a partir da representação exterior, da representação exterior, da forma como se vestem, como fazem as suas maquiagens, como se apresentam. Estas causas também acabaram por levar a um grande êxito rural. Os Nhaneca acabaram por, alguns, deixar as suas regiões de origem e procurar abrigo nas zonas mais próximas dos centros das cidades. Então, hoje é possível encontrar nas periferias da cidade um grande número de indivíduos da comunidade nhaneca, muito embora estes não vivam permanentemente nestas regiões, porque eles normalmente fazem deslocações sazonais, uma vez ou outra regressam às suas zonas de origem. Hoje eles têm a tendência de resistir a diversidade e têm sempre como ponto de partida o local onde residem. Então, embora hoje nós podemos encontrá-los nas periferias, esse encontro não é permanente, porque eles não estão fixamente cá, eles sazonalmente voltam às suas regiões. Estas causas fizeram também com que eles tivessem a necessidade de procurar novas estratégias de sobrevivência, ou seja, o comércio tradicional, a produção de artesanato, a venda de artesanato, de produtos de agricultura de subsistência a partir da troca direta, já não satisfaz de alguma forma as necessidades do grupo étnico nhaneca. Então estes indivíduos acabaram de alguma forma por ter a necessidade de procurar novas estratégias de sobrevivência, e dentre estas estratégias de sobrevivência, o comércio informal acabou por ser, o comércio informal acabou por aparecer como uma oportunidade para estes indivíduos, porque em África o comércio informal, a economia informal, ela não exige grande investimento, é uma atividade espontânea, os indivíduos praticam atividade comercial em qualquer lugar, em qualquer altura, não é? Basta que tenham alguma coisa para vender. É também o comércio informal, o comércio praticado nas praças, como são aqui conhecidas os supermercados ao ar livre, os supermercados ao ar livre que permeiam praticamente todo o continente africano, Angola particularmente, e a província da Huila e o município do Lubango também, eles não exigem grande investimento econômico, então é possível cada indivíduo que tenha alguma coisa para oferecer, dirigir-se ao mercado informal e vender. Então ali os nhanecas viram uma nova oportunidade, eles viram no comércio informal uma estratégia para poderem angariar valores econômicos, a moeda monetária, para fazerem face às adversidades que acabam por enfrentar, dado as consequências que a província da Huila e as regiões em que eles habitam neste momento estão a passar. Aliás, se acompanharem os meios de comunicação e as notícias em Angola, vocês vão perceber que o problema da seca na região sul de Angola é cíclico, e ele já vem desde 1975. Dizer que o nosso governo até agora não conseguiu resolver este problema da seca em Angola, e hoje, neste momento, a região sul de Angola está atravessada por uma seca extremamente grave e os indivíduos da comunidade de Nhaneca Umbi são forçados a emigrar para a vizinha província da Namíbia à procura de melhores condições de vida, porque nas localidades onde vivem o gado está a morrer, eles próprios estão a morrer de fome. Há aqui em Angola neste momento uma grande campanha de solidariedade a favor da comunidade nhaneca ou dos indivíduos do grupo étnico nhaneca. De referir que os nhaneca no mercado informal, eles, quanto ao exercício da atividade comercial, eles normalmente são comerciantes de dois tipos, não é? Normalmente nós podemos dividir esta atividade comercial dos nhaneca pelo tipo de comerciantes que eles são. Normalmente eles são comerciantes fixos ou comerciantes ambulantes. Os comerciantes fixos, de alguma forma, praticam um tipo de venda sazonal ou esporádica. Já os comerciantes ambulantes praticam de alguma forma única e exclusivamente a venda ambulante. Os comerciantes do grupo étnico nhaneca fixos, quero aqui referir
que são fixos no sentido sazonal, porque eles vêm durante um determinado período e fixam-se no mercado durante 1 a 2 semanas, ou mesmo uma semana para vender um determinado tipo de produto. Já os comerciantes ambulantes não têm propriamente, não sentam-se, eles já vaguam, andam pela cidade, pelas artérias da cidade e pelo interior dos próprios mercados, no caso dos mercados informais, a vender produtos de agricultura de subsistência, artesanato e outro tipo de produtos no sentido de angariarem algum dinheiro para a resolução dos seus problemas econômicos. Quanto ao capital investido nesta atividade económica informal, de referir que os Nhaneca normalmente têm muito pouco capital investido. Eles praticamente trazem poucas quantidades de produtos para comercializar. Apenas a sua agricultura de subsistência, uma parte daquilo que eles produzem é para consumo, então vendem o pouco que conseguem. Então eles têm sempre muito pouco capital investido na atividade comercial informal. Também têm muito pouco volume de negócio, salvo raras exceções. E as exceções acontecem quando, por exemplo, em tempo de seca, eles são forçados a vender o seu gado, que é símbolo de riqueza. O gado, como está a passar fome, principalmente o gado bovino, que é símbolo de riqueza para os Nhaneca, nestas alturas eles, para não perderem o dinheiro todo que têm, não perderem a riqueza, são obrigados a vender o gado. Então ali nós vemos, sim senhor, alguns indivíduos da comunidade Nhaneca com grandes quantidades de gado bovino a comercializar e às vezes até abaixo do preço do mercado, o que faz com que também não tenham ganhos reais, não é? Mas não tenham outra alternativa porque a forma como a vida impõe as necessidades básicas não permitem que seja de forma diferente. Para dizer que normalmente, como já referi anteriormente, os produtos comercializados são produtos da agricultura de subsistência, frutos silvestres, animais vivos e mortos, óleo não peca e medicamentos tradicionais. Os Nhanecas estão também, eles normalmente não frequentam necessariamente a medicina convencional, eles são atendidos por um médico tradicional, por um quimbanda, não é, que faz os seus tratamentos. Então é comum eles também oferecerem à comunidade em geral os medicamentos que usam para o seu tratamento. Então é comum encontrar muitos deles a comercializarem de alguma forma medicamentos da medicina tradicional, ervas, pós, tudo aquilo que eles conseguem obter a partir de plantas. A relação dos Nhaneca com a administração do mercado. Dizer que a relação dos Nhaneca com a administração do mercado é praticamente nula. Não existe propriamente uma relação entre a comunidade Nhaneca e a administração do mercado. Raros são os indivíduos, os comerciantes do grupo étnico Nhaneca que conhecem a administração do mercado. Normalmente estes indivíduos não conhecem onde fica a administração dos mercados, onde vendem. Não conhecem o administrador do mercado, nem os seus funcionários. Não possuem registros de venda. Normalmente os comerciantes do mercado informal, dos mercados informais em Angola e no caso do Mutundo, que é onde nós realizamos o nosso estudo de caso, são registados na administração municipal, são cadastrados e recebem um cartão, mas os indivíduos da comunidade de Nhaneca não fazem esse registro porque eles já praticam a venda sazonal ou esporádica, não pagam uma taxa de ocupação de espaço de venda porque não fixam-se definitivamente no mercado, mas também porque eles resistem ao pagamento desta taxa. Para os indivíduos da comunidade Nhaneca não é compreensível que eles tenham que pagar uma taxa para comercializar. Eles entendem que a terra a Deus pertence, a terra deve ser usada por aqueles que necessitam. Então, se a terra é de todos, todos têm direito a ela. Então, não faz sentido pagarem valores monetários por estarem a vender num determinado espaço. Esta filosofia de vida dos Nhaneca acaba por também impedir com que esta taxa que as administrações do mercado normalmente cobram aos comerciantes pela ocupação do espaço de venda não seja paga pelos indivíduos da comunidade Nhaneca. Muitos dos comerciantes da comunidade Nhaneca não reconhecem a autoridade do Estado, então, como tal, não reconhecem também a autoridade da administração do mercado. Eles normalmente reconhecem a autoridade do SOBA, reconhecem a autoridade do chefe do EUMBO, a quem eles pagam tributo e, de alguma forma, é a eles que eles recorrem para a resolução dos seus problemas,
de variadas ordens, né, dos seus conflitos sociais, dos seus problemas identitários, sejam eles problemas de roubo, repartição de terras, problemas de paternidade, são todos resolvidos pelo SOBA. O SOBA é, de alguma forma, o responsável pelos EUMBOS, então é a ele que eles respondem, é a eles que eles devem respeito e é essa autoridade que eles respeitam. Os funcionários do mercado consideram os indivíduos da comunidade nhaneca como incumpridores. Normalmente olham para eles como devedores, como incumpridores, como indivíduos que não respeitam a lei e como tal devem ser sancionados. Por isso é muito comum encontrarmos a fiscalização do mercado de alguma forma retirar os poucos bens que os indivíduos da comunidade nhaneca já comercializam. É muito comum eles serem de alguma forma chamados à autoridade para que deixem de exercer a atividade comercial dentro dos mercados informais. Mas os mercados informais em Angola e na província da Huila, no município do Lubango, são tão grandes e o número de indivíduos que fazem a fiscalização não é suficiente para cobrir todo o mercado. Então, esta questão que é a escassez de meios humanos e materiais para fiscalizar o mercado informal dá uma margem para que os nhanecas, independentemente da opinião dos funcionários do mercado, consigam ainda assim introduzir-se no mercado e continuar a comercializar os seus produtos. No entanto, os nhanecas consideram os funcionários do mercado dos funcionários da administração como ladrões, desonestos, como indivíduos que não respeitam o seu modo de vida, como indivíduos que não compreendem a forma como eles estão no mercado, a forma como eles comercializam e como desenvolvem a sua atividade comercial. Quanto à relação com os comerciantes de outros grupos étnicos, vamos dizer aqui que é uma relação não podemos dizer que existam conflitos diretos, no entanto existem de alguma forma conflitos que não são visíveis a olho nu. Os nhaneca não estabelecem relações de empatia, amizade e ajuda mútua com indivíduos de outros grupos étnicos. Possuem uma relação normalmente que é de desconfiança para com os grupos que são diferentes do seu grupo étnico. Procuram comercializar os seus produtos ao lado dos comerciantes do seu grupo étnico, ou seja, juntam-se com indivíduos que são da sua comunidade, que são do seu grupo, e nunca existe aquele distanciamento. Não é possível encontrarmos no mercado informal de Mutundo ou em outros mercados na província da Huila um nhaneca a vender sozinho. Normalmente eles andam acompanhados. Muitos falam apenas a sua língua materna, não expressam-se em português, o que dificulta também às vezes a comunicação com membros de outros grupos. Os comerciantes do grupo nhaneca preferem manter uma relação apenas comercial com outros indivíduos. No entanto, os outros comerciantes também têm esta tendência, preferem manter uma relação apenas comercial com os indivíduos da comunidade nhaneca. Os indivíduos do grupo étnico nhaneca sentem-se discriminados, ou seja, acreditam que os outros comerciantes acabam por discriminá-los, não é? Como, por exemplo, a entrevistada número 2 disse, e nós temos aqui uma frase, ela diz que estamos apenas para vender, não para fazer amizade. Os teus amigos são os da tua zona, que cresceste com eles. Aqui apenas vendemos mesmo o que vendemos mesmo. Se queres fazer amigos, não vão aceitar. Falam que estás a cheirar mal, falam que andas sem vestir, outros te chamam de atrasado, que és do mato. Aqui te olham como deve ser, aqui não te olham como deve ser. Ou seja, isto é uma frase integral, não é, de uma entrevistada da comunidade nhaneca Umbe, que reflete esse sentimento de discriminação, esse sentimento de exclusão, de alguma forma, dos outros comerciantes para com os indivíduos da comunidade nhaneca Umbe. Mas para dizer que durante o nosso processo, durante o nosso trabalho, durante a nossa investigação, nós reparamos que esta discriminação é mútua, porque os nhaneca também discriminam de alguma forma os outros comerciantes, porque eles acreditam que os outros comerciantes são pessoas perdidas, que não têm identidade, perderam Doutora a sua Neuza, identidade. desculpa interromper. Estamos já a terminar. Ok, obrigada. Vou já terminar. Dizer que eles também consideram os outros comerciantes, consideram que os outros comerciantes discriminam-nos, não é? Então, e eles também discriminam os outros comerciantes porque não aceitam isso.
Quanto à exclusão ou resistência cultural, é dizer que enquanto os Nhaneca no mercado informal acontecem os dois processos. Existe tanto um processo de exclusão, como existe também um processo de resistência cultural. Resistência cultural porque eles fazem um esforço de manutenção da sua identidade e fazem isso a partir da sua matriz cultural, mas também é um processo de exclusão política, econômica e social, não é? Os comerciantes do grupo Etno-Nhaneca reconhecem a importância da renda obtida no mercado informal, no entanto, consideram que esta atividade comercial não deve ser permanente, pois ela põe em causa o seu modo de vida. Não é? Ela põe em causa o seu modo de vida, põe em causa as suas características de identidade, então eles fazem a venda informal única e exclusivamente porque necessitam e porque precisam de sobreviver. Eu gostaria de agradecer a Pandula, na verdade, obrigada por me permitirem fazer esta apresentação e dizer que estou aberta a questões que queiram apresentar. Muito obrigada, foi uma apresentação excelente. Tenho aqui um dos oradores, dos convidados que pretende fazer uma pequena pergunta. Vou passar o microfone. Estou sim? Sim, sim. Pedimos só para tirar o PowerPoint e já passamos para a pergunta. Muito obrigada. Bom dia, doutora Neuza. Tua Pandula, como termina, tua Pandula, como termina, é importante. Sim. Pedem-me para não ser excessivo no tempo, a doutora Cristina de Abril, a quem eu felicito de novo, desde ontem que acompanha esta longa jornada. Como lhe referi há bocado, ainda não tinha visto o meu rosto, refiro de novo esta palavra tão bonita, tua Pandula, que significa em língua portuguesa, já que se trata de um debate em torno da comunidade de países de língua portuguesa, referir este ícone cultural e esta palavra do nosso léxico tradicional. De facto, apanhei quase no fim a sua intervenção, por razões de logística aqui junto à área do Instituto Superior de Economia e Gestão, mas quero muito felicitá-la porque registrei duas palavras que me parecem determinantes nesta questão da exclusão daquilo que é a participação ao nível do comércio informal na nossa região. E o que eu lhe pergunto, enquanto investigadora e na base, portanto, desta intervenção, em que foca, por um lado, uma abordagem cultural e especifica, portanto, os povos Nhaneca, de que modo, do ponto de vista central, mas igualmente do ponto de vista provincial, em que estão em causa muito provavelmente a alteração, portanto, ao regime dos futuros representantes autárquicos, portanto, no nosso país, de que modo é que as autoridades centrais versus as autoridades provinciais versus a comunidade SOBAS, no quadro comunal e até das aldeias, pode fazer chegar, portanto, a estes povos, que não se expressam, muitos deles em língua portuguesa, como é que se pode terminar este sentido de exclusão e como é que este povo, que tem por tradição mais que centenária, eu diria para cima de 500 anos, se considerarmos a sua origem, são povos nómadas, de que modo pode haver uma regulamentação ou legislação que de facto defenda o trabalho produtivo destas comunidades e o mesmo possa ter reflexo na economia formal. Portanto, e termino desejando-lhe
Imensas felicidades aí no sul do país e uma vez mais, tua Pandula. Obrigada pela questão, é extremamente pertinente de referir que Angola é um país funcionalista top-down, ou seja, uma gestão feita do centro para a periferia e, como vê, esse tipo de gestão cria realmente várias barreiras ao desenvolvimento integrado do país, o que cria várias assimetrias regionais, o que cria, de alguma forma, um conjunto de assimetrias que são extremamente marcantes para o desenvolvimento, havendo regiões que estão completamente despidas das condições necessárias para a sobrevivência humana, não é? Costumamos a dizer que isto acontece no nosso país, mas e o que acaba por criar um processo de exclusão para algumas comunidades. No caso das comunidades autóctones, não é? Como é o caso da comunidade nhaneca, eles praticam a transumância, como eu já disse, embora não sejam nómadas, eles praticam a transumância. Dizer que estes indivíduos normalmente eles habitam e são detentores de grandes extensões territoriais, porque a sua atividade econômica assim o exige, e Angola, pelo número de habitantes e também pela sua extensão geográfica, ainda permite que eles tenham esta facilidade. No entanto, é mesmo verdade que com o tempo esta questão está a tornar-se um pouco perigosa, porque a modernidade, a economia capitalista faz com que a luta pela obtenção de terrenos e dos melhores espaços em termos de aproveitamento econômico é cada vez maior e há necessariamente a necessidade de preservar não só a terra, mas também de dar a estes indivíduos destas comunidades todos os direitos inerentes ao exercício de cidadania. Como poderíamos fazer isso? Naquilo que nós agora estamos a trabalhar no processo de introdução das autarquias, não é? Há aqui a tentativa de darmos mais autonomia às províncias, aos municípios, mesmo sem perder de alguma forma o controle central do país, não é? Então isto de alguma forma, estas autarquias, esta espécie de estas autarquias vão permitir o desenvolvimento regional. E quando o desenvolvimento é regional, então nós teremos também maior atenção, teremos uma maior atenção às características e particularidades das regiões e dos povos que habitam nas regiões. Angola é um país multicultural e multiétnico e todos os espaços territoriais são permeados por vários grupos étnicos. Então, se cada uma das regiões ter poder econômico, principalmente, e alguma autonomia política para gerir os seus territórios, também acabamos por prestar maior atenção, porque quando nós estamos preocupados com aquilo que é local, é muito mais fácil resolvermos os problemas locais. Começaríamos por criar leis de proteção da terra destes indivíduos. Acredito que o Estado deve, de alguma forma, criar uma legislação, nem que seja em termos de decretos, não é? Criar alternativas legais para que estes indivíduos protejam as suas terras, os seus espaços de atividades econômicas. A primeira, eu acho que urge a necessidade de criar leis para a proteção desses espaços e destas terras. Depois, acho que também aqui era, de alguma forma, olharmos para as características e a identidade cultural destes povos como uma vantagem econômica, não só como preservação da cultura e da identidade do povo angolano, porque eu acredito que a angolanidade se faz na diferença, a angolanidade se faz na diversidade cultural e étnica, tanto a autóctone como aquela que nos foi trazida pelo processo de colonização. Nós somos um povo multiétnico, multicultural, então logo acredito que devemos preservar essa identidade cultural e devemos de alguma forma olhar para estes povos que preservam as suas tradições, a sua autenticidade, como pilares da preservação da cultura e da identidade nacional, mas também olhar para eles como, por exemplo,
olhar para a sua cultura, vou agora falar aqui do conceito de indústria cultural, né? Olhar para esta identidade cultural como algo que produz dinheiro, né? Olhar para a cultura como uma forma material, aqui começarmos a olhar para a cultura como algo que possa ser comercializável, e aqui chamaríamos o turismo, né? Acho que deveríamos incentivar o turismo rural, o turismo local, e dessa forma daríamos oportunidade destes povos participarem a partir da sua cultura, da sua identidade e da sua produção econômica para o desenvolvimento da cultura nacional e para o desenvolvimento da economia nacional. Claro, tudo isso dando oportunidade destes povos manterem de alguma forma alguma informalidade e algumas das suas características identitárias de produção econômica, não é? Nós muitas das vezes em África temos de alguma forma a ideia de transplantar para nós modelos já feitos, importar modelos já feitos e aplicá-los à nossa realidade social. Aqui talvez criássemos modelos que respeitassem um bocadinho a forma não tão burocrática de gestão econômica destas atividades económicas destes grupos particulares. Doutora Nelsa, obrigada. 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 Muito obrigada pela sua excelente apresentação. Vamos passar para o próximo jovem investigador, Dr. Diogo, para fazer a apresentação que ele vai se apresentar. Desculpa a redundância. Estamos em silêncio. Está no F5, se já favor. Bem, eu vou começar. Em primeiro, bom dia a todos. Agradeço a vossa presença aqui, quer no auditório do ISEG, quer online. Um bem-aja a todos. Também queria agradecer à organização do evento, ao convite que me foi endereçado pela Cristina Abril, muito obrigado, ao ISEG por organizar isto e à ACPLP, com certeza. Portanto, em primeiro, vou-me apresentar. O meu nome é Diogo Maia, estou a fazer o meu doutoramento, ou a terminar o meu doutoramento em Development Studies aqui no ISEG. O tema do meu doutoramento é a financiarização e a reprimarização em Moçambique, da economia de Moçambique. Desta investigação são integros 3 artigos, o último dos quais eu vou apresentar aqui, que tem como título a financiarização em África e a América do Sul. Portanto, é uma visão e uma comparação entre o Moçambique e a África do Sul, são países vizinhos, e depois com a realidade também da América, neste caso da Colômbia e do México. Portanto, como sei que tenho apenas 15 minutos, vou tentar ser rápido, depois se tiverem alguma dúvida no fim, estejam à vontade. Portanto, em primeiro lugar, eu vou definir o que é a financiarização, qual é o objetivo do artigo, a metodologia, fazemos a comparação e as conclusões. Portanto, o que é a financiarização? Nós temos aqui várias definições, eu vou tentar ser breve. O mais aceito a nível internacional e académico é a crescente importância dos mercados financeiros, dos motivos financeiros, das instituições financeiras no âmbito das operações da economia mundial, tanto a nível internacional como nacional.
uma definição que identifica pelo menos dois processos dentro da financiarização, que é a expansão intensiva do capital que rende juros e a expansão extensiva. Intensiva no âmbito do crescimento do que ocorria já nos anos 50 e 60, portanto, mercados financeiros, troca de commodities, e expansiva no caso da expansão de atividades financeiras por novos mercados, como a habitação, fundos de pensão, seguros de saúde, mercados de carbono e por aí em diante. Em termos dos países em desenvolvimento, é de notar que isto é um processo de acomodação às tendências mundiais e não um processo que cresce por si próprio a nível nacional. Portanto, a dinâmica interna molda esta realidade, mas não é essa dinâmica interna que cria esta questão. Portanto, isto podemos ver que existe financiarização em Moçambique, ou o início de financiarização em Moçambique, pelo menos desde 1990 a 92, claro, a partir do fim da Guerra Civil. O que eu vou fazer em termos comparativos é utilizar 7 interpretações de financiarização que são utilizadas no âmbito de artigos de vários âmbitos académicos, quer pós-keynesiano, quer marxista, quer regulacionista, e essas 7 definições são as que estão aqui. Portanto, desregulação financeira, a entrada de capital, a inflação de preços de ativos, a mudança para um sistema financeiro baseado no mercado, a financiarização de sociedades não financeiras, a financiarização das famílias tem relacionado com a dívida e a financiarização do Estado está relacionado com a dívida do Estado. Portanto, a primeira, aqui a verde, seria a financiarização como resultado da desregulamentação financeira, e o que vemos aqui é que com as reformas financeiras que foram realizadas, principalmente a partir dos anos 90 em vários países do Sul, o que se verifica é uma diminuição das exigências, uma diminuição dos de créditos de controles de crédito, diminuição das exigências de reservas. Isso faz com que houve uma desregulação no sistema bancário e financeiro que faz com que esse sistema cresça de forma não controlada. A segunda definição e padrão de financiarização que estamos a identificar seria a entrada de capital estrangeiro como causa de financiarização. E como é que a entrada de capital estrangeiro causa financiarização? Pela entrada de fluxos financeiros internacionais, existe no país receptor uma posição subordinada em relação aos países de onde vem esse capital. Essa posição de subordinização coloca esse país pode fazer esse país ter um aumento de volatilidade e coloca esse país em problemas de desenvolvimento desigual entre a posição dos países do capital e a posição subordinada. A terceira definição de financiarização integra a inflação dos preços dos ativos que estimula a financiarização. E quando estamos a falar de preços de ativos, podemos estar a falar de vários preços de ativos, de vários ativos, e isso ocorre porquê? Porque no mercado nacional, com o aumento dos fluxos estrangeiros para esse mercado, há uma espécie de bola de neve, há uma maior procura que faz com que haja um maior preço, o maior preço faz com que haja um maior interesse por causa desse preço, e isso pode levar até a direção a um aumento especulativo, e uma redução repentina de lucros pode criar uma crise financeira. Portanto, isto é um conceito desenvolvido por Minsky nos anos 80. Portanto, o que ocorre é uma passagem de investimento produtivo para investimento em mercados de ações ou mercados imobiliários não produtivos. Nós aqui utilizamos o índice de preços de casas reais e também para Moçambique dois fontes de dados. Por fim, também em relação à financiarização, uma outra definição, uma outra característica seria a mudança para um sistema financeiro baseado no mercado. O que nós temos aqui é uma alteração do financiamento tradicional bancário para um financiamento relacionado com o mercado, como obrigacionista ou mercado capitalista, o mercado de capitalização bolsista. E o que nós verificamos é que essa é uma prática muito verificada nos países mais desenvolvidos, mas era algo ainda que está renascendo nos países em desenvolvimento. Depois temos também uma dimensão que é a característica das sociedades que não são financeiras a envolverem-se
nos mercados financeiros. O que faz com que estas, tendo em conta ou verificando as dinâmicas internacionais e as dinâmicas do mercado, estas sociedades aprendem e desenvolvem capacidades de negociação financeira e integram, começam a realizar operações nos mercados financeiros. E neste caso iremos ver como uma medida a dívida das empresas não financeiras em percentagem do PIB. Depois, um dos indicadores ou uma das características de financiarização mais utilizadas a nível internacional, principalmente para países em desenvolvimento, é o endividamento das famílias. E o endividamento familiar e crescente é um sinal de financiarização, e isto decorre essencialmente pela diminuição do papel do Estado na provisão de serviços públicos, e o oposto ocorre através dos mercados financeiros, que cada vez mais entram na provisão de casas, na provisão de saúde, na provisão de pensões, etc. Isto pode ser complicado se houver uma quebra repentina de rendimento, como aconteceu na crise de 2008, e que pode ter várias consequências negativas e levar a uma crise financeira. Portanto, aqui iremos ver a acumulação de dívidas das famílias em parcela do PIB também. Por fim, a última e a contribuição deste estudo é a financiarização do Estado. A financiarização do Estado pode ser vista de vários modos. Karvalsky e Santero Vicêncio, em 2018, caracterizaram a financiarização do Estado em 4 formas distintas: a adoção de motivações financeiras dentro das instituições públicas, nomeadamente instituições independentes do setor público, a atividade do Estado na provisão, na promoção dos mercados financeiros, o próprio governo ou o próprio Estado a acumular ativos financeiros, e o Estado a financiar ou financiarizar as vidas dos cidadãos. Como é que ocorre isto? Por exemplo, através das pensões obrigatórias do mercado financeiro, em certos países. Neste contexto, quando existe também, por exemplo, uma promoção de mercados secundários para a dívida soberana, o Estado transforma-se no player do mercado financeiro e dá às empresas financeiras e às famílias potenciais fontes de ganhos financeiros. E o que se verifica nos últimos anos é um aumento do financiamento do Orçamento do Estado, não através de impostos ou de taxas, mas um aumento através do recorrimento à dívida e o aumento da dívida dos Estados, da dívida soberana. Neste caso, iremos medir isto através da dívida do Governo Central em parcela do PIB. Portanto, o primeiro indicador, que é a desregulação financeira, podemos ver aqui nos 4 países que estamos a comparar que, essencialmente a partir dos anos 90, há um enorme aumento em direção a uma desregulamentação do setor financeiro. Isto ocorre essencialmente como consequência dos vários programas do FMI em vários destes países, e a nível internacional também um novo panorama, o chamado Washington Consensus, um novo panorama de políticas públicas que colocam a desregulamentação financeira como um dos principais pilares, e vemos que o papel ou a posição de Moçambique é relativamente intermédia em relação, por exemplo, ao México e à África do Sul, neste caso, idêntico à posição da Colômbia. Estes são dados referentes no gráfico da direita em relação, no gráfico da esquerda, peço desculpa, em relação a 2005. No segundo indicador de comparação de financiarização, aqui vemos uma das principais características da financiarização do Estado de Moçambique, que é a entrada massiva de capital estrangeiro. E isto ocorre nos anos 90 pelo processo de privatizações maciço que aconteceu a partir da fim da Guerra Civil. Aconteceu também, principalmente a partir de 2006, 2007, pela entrada maciça de investimento estrangeiro para a indústria extrativa em Moçambique. E comparando com estes 4 países, com os restantes 3 países, verificamos a posição única de Moçambique neste período de 97 a 2015.
Na terceira dimensão, que seria a inflação dos preços dos ativos, nós temos aqui a comparação entre 2008 e 2018 dos preços de habitações, no caso de Moçambique, no centro de Moçambique, no centro de Maputo. O que se verifica é que em Moçambique, neste caso em Maputo, houve uma duplicação dos preços das casas entre 2008 e 2018, o que é superior ao que aconteceu no México e na África do Sul, um bocadinho inferior ao que aconteceu na Colômbia. No entanto, em todos os casos houve um aumento mais do que significativo nos preços dos ativos, neste caso os preços das habitações. No que nós referimos na mudança do sistema financeiro baseado no mercado, temos a branco o primeiro, que é a capitalização de mercado, como parcela do PIB, e o segundo é o crédito interno. O que se verifica em relação, principalmente a Moçambique, mas também em relação a Colômbia e a México, é que não existe uma mudança para um sistema financeiro baseado no mercado. Isso ocorre essencialmente na África do Sul, que também tem uma grande parte do financiamento por parte de crédito tradicional, mas em Moçambique, México e Colômbia isso não ocorre em termos de financiamento baseado no mercado. Verifica-se igualmente em relação ao aumento e à envolvência das sociedades não financeiras para os mercados financeiros. Em Moçambique isso não ocorre, há pouco ou nenhum sinal deste movimento, mas o que se verifica noutros países e novamente em África do Sul é um crescimento da envolvência das sociedades não financeiras em mercados financeiros, e verifica-se igualmente isso em Colômbia, um bocadinho menos no México. Isto é uma das características essenciais da financiarização na África do Sul. Em termos de endividamento familiar, mais uma vez, isso não se verifica como um sinal significativo de financiarização em Moçambique. É muito significativo em África do Sul, portanto, outra realidade completamente diferente no que se refere à financiarização, apesar de serem dois estados vizinhos. O que se verifica é que, apesar de haverem hipotecas e os bancos oferecerem hipotecas em Moçambique, isso representa pouco da oferta e do saldo em dívida dos bancos, e há muito pouco, as pessoas normalmente têm pouco acesso a este tipo de produtos financeiros em Moçambique. Por fim, outra das características essenciais e marcadamente de financiarização em Moçambique é a financiarização do Estado. O que se verifica é que os níveis de dívida soberana em Moçambique são bastante elevados comparados com estes três países. Portanto, é cerca de 2 vezes superior ao que ocorreu neste caso na África do Sul, muito superior ao que ocorreu no México e na Colômbia. E isto ainda tendo em conta que grande parte da dívida soberana de Moçambique foi perdoada no âmbito dos países pobres muito endividados no início dos anos 2000, mostra ainda o quanto importante, e esta característica de financiarização do Estado, quanto importante é no país. O que se verifica é que nos últimos anos, a partir de 2012, há um aumento da dívida comercial interna e bilateral e não multilateral, que normalmente tem juros muito mais baixos. Portanto, em jeito de conclusão e comparando nestas várias dimensões todas as características os indicadores de financiarização que foram realizados nesta apresentação, verifica-se o padrão único de financiarização em Moçambique, que não é nem idêntico a nenhum país daqui comparado da Colômbia ou do México, nem idêntico ao da África do Sul. Aliás, onde a África do Sul apresenta-se como financiarização relativamente elevada no âmbito da mudança do sistema baseado no mercado, a financiarização das sociedades não financeiras ou a financiação das famílias, todas essas dimensões são relativamente baixas em Moçambique. O que se verifica em Moçambique é uma entrada maciça de capital estrangeiro, um fluxo de capital estrangeiro bastante significativo, há um crescimento significativo e a utilização da dívida no âmbito das operações do Estado, e também há uma inflação do preço dos ativos em consequência essencialmente das entradas massivas de capital estrangeiro. Portanto, o que é que ocorre, ou o que é que ocorreu em Moçambique para levar estas características de financiarização que se verificam neste momento? Houve um processo peculiar da acomodação
da economia nacional às tendências do mercado mundial. Portanto, há uma política monetária essencialmente convencional, baseada no Washington Consensus dos anos 90, combate à inflação e manutenção do valor da moeda, que faz que a maior parte das vezes os juros sejam bastante altos para motivar a entrada de capitais. Há uma associação do capital estrangeiro com o capital local em setores estratégicos, finanças, infraestruturas, comunicações e setores extrativos, que é um dos mais importantes no país. Há uma promoção do setor financeiro pela gestão própria da dívida do Estado e há um apoio estatal, portanto, que pretende que haja grande investimento no setor extrativo. O que leva a que a economia recentre-se nos setores mais extrativos, o que está a ocorrer pelo menos desde 2000. Portanto, esta reprimarização em Moçambique, portanto, o aumento o recentramento da economia setor extrativo verifica-se, por exemplo, quando olhamos para os produtos exportados por Moçambique e a azul, o índice de complexidade dos produtos exportados tem vindo a diminuir essencialmente desde 2001. E verificamos aqui, em termos das exportações de Moçambique, o que eu estou aqui a apresentar é o espaço produto das exportações de Moçambique em 2017, os produtos mais complexos, aqueles que envolvem maior valia para o país produtor, aqueles que envolvem mais nível de conhecimento e, portanto, são relativamente mais caros, entre aspas, estão no centro, e os produtos exportados de Moçambique estão acoloridos todos na periferia. Portanto, temos produtos produzidos de baixa complexidade, com baixo nível de capacidade necessária para os produzir e com conexões relativamente longas e distantes para os produtos mais complexos e de maior valia, o que faz com que o país tenha dificuldades no futuro de crescer a produtividade e de crescer o seu nível de produção com base neste tipo de cesto de produtos exportados. E muito obrigado. Após a apresentação do Diogo Maia, queria saber se há algum ou alguém que esteja interessado em fazer alguma pergunta. Não estando, damos por encerrada esta sessão. Peço desculpa. Tem uma pergunta? Temos aqui um convidado presencial que irá fazer uma pergunta. Olá, Diogo, muito obrigado pela tua apresentação, gostei mesmo. Queria saber mais sobre o slide que apresentou, o índice. Ok. Não, era esse que eu estava a dizer. Pois, Diogo, queria de facto parabenizar pela apresentação, pela fase final do doutoramento. Queria saber do slide que apresentou sobre o índice de transformação financeira que apresentou desde 1970 até 2005, creio. Como que foi construído este índice? Quais são os indicadores que fazem parte deste índice? E também, no caso de Moçambique, apresentou o número de produtos que exporta com alguma complexidade e qual é a relação com esse índice de transformação financeira. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço as questões, muito obrigado pelo seu comentário. A primeira questão tinha a ver com o índice de regulamentação financeira e como é que esse índice era criado.
Portanto, este é um trabalho no âmbito do FMI e o índice usa diferentes dimensões. Eu vou dizer quais são, este também teve na apresentação, mas eu não disse por causa do tempo. O uso de controle de crédito e exigência de reservas de bancárias altas, a presença de controles de taxa de juros, portanto limites à taxa de juros, a existência de barreiras de entrada no sistema financeiro, portanto existindo ou não barreiras para empresas entrarem, a propriedade estatal dos bancos, portanto nos anos 90 os bancos que pertenciam ao Estado de Moçambique foram privatizados, depois voltaram à esfera pública, depois foram voltar no início de 2000 e depois voltaram a ser privatizados, a restrição na conta de capital, o uso de regulamentação prudencial do setor bancário e a política de mercado de valores mobiliários. Portanto, isto é o que caracteriza o índice de reforma financeira que foi criado do FMI como forma de representar os melhores. Neste caso eu estou a utilizar ao contrário porque o que ocorre ao haver desregulamentação financeira é o crescimento financeiro não regulamentado e pode levar a algum tipo de crise no futuro, como aconteceu em 2008. Depois, em relação falou-me do último ou do penúltimo slide em relação àquele slide dos produtos de complexidade. O que acontece é que no final, na década de 90, grande parte da capacidade produtiva industrial do país foi privatizada, houve grandes, massivas entradas de capital, mas também houve massivo número de empresas a ir à falência. A indústria têxtil, a indústria do caju, houve várias indústrias que foram à falência. O que acontece é que, apesar de ter havido um aumento relativo da produção industrial no início dos anos 2000 por causa da Mosal, a partir daí houve uma diminuição de quase todos os anos, desde 2004, da produção industrial no país, o que faz com que a maior parte dos produtos industriais, e cerca de 40% é de carvão que vem de TET, cerca de 40% é do alumínio. Esses são produtos pouco complexos, porque são produtos essencialmente extrativos, pouco complexos, o que fazem com que haja grande dificuldade de ligar isso à própria produção nacional. E nem foi para isso que eles foram realizados. Portanto, o objetivo quer da Mosal e o objetivo da Vale não é usar o carvão no território nacional, é exportá-lo. E é por isso que nós vemos, a partir essencialmente de 2010, estes dois grandes produtos ocuparem cerca de 80% dos produtos exportados do país, o que faz com que haja pouca ligação a produtos mais complexos. Obrigado pela sua questão. Não havendo mais questões, retomaremos às 14 horas para a continuação dos trabalhos. Vamos almoçar. Bom almoço a todos.